Aqui na nossa Rádio USA, política se discute. Começa agora, Política em Foco. Para você que sintoniza a nossa Rádio USA, o Brasil mais perto de você. Eu, Márcio Fofo, estou chegando por aqui. Agora eu tenho a alegria de conversar também com o Roberto Marinho. Eu anunciei aqui durante a nossa escalada, a abertura do programa. O Roberto Marinho, que é alguém bastante conhecido no Brasil, também aqui nos Estados Unidos, né? Pelo seu trabalho musical, mas também alguém que sem dúvida alguma tem feito a diferença e podemos dizer que tem tudo a ver com o universo da política. Suplente de deputado estadual por São Paulo, já por 2 vezes, inclusive ocupando, né, esse posto, foi diplomado nas últimas eleições de 2018, também engajado, né, no núcleo político evangélico do partido Podemos. Alguém que tem uma vivência muito grande, também caminhando ao lado de outras lideranças evangélicas e também do universo político, como por exemplo o deputado federal, o pastor Marco Feliciano. E ele vai nos atender nesse momento para que nós possamos bater um papo, né, entender um pouco sobre Brasil, ele trazer as suas reflexões a respeito do que temos vivido por lá. Roberto Marinho, uma ótima noite e obrigado pela gentileza também de nos atender. Tudo bem? Uma ótima noite para você também, Márcio Fofu. Uma ótima noite para todos os ouvintes aí dessa grande e poderosa rádio que nós chamamos aí de nossa Rádio USA, né? É um prazer muito grande, viu, de estar aqui, de ter sido convidado. Quero já de antemão agradecer ao meu grande amigo aí, o El Oliveira, que faz parte aí dessa grande rádio junto com vocês aí. E hoje estamos aqui, né? É um prazer podermos estar falando desse assunto que nos últimos 12 anos toma conta da minha vida pública, que é a política no nosso país, Brasil, né? Legal, legal, com certeza. O Roberto Marinho, como eu disse, né, na abertura, é alguém muito antenado também com as questões da igreja evangélica no Brasil, né? É alguém que, sem dúvida alguma, tem um trabalho também musical de bastante relevância, mas abriu o leque, né? Como ele bem disse, né? Já vão 12 anos, onde a política também acaba, de uma certa forma, dominando, né? A sua rotina, o seu dia a dia, e você tem depositado também a sua energia em cima desses temas, né? Como é que se deu isso, Roberto? Como é que você, de repente, se descobriu também vocacionado, né, para essas questões mais políticas? Eu costumo dizer que política, na verdade, é aquela arte que nós fazemos já desde quando acordamos, né, negociando dentro de casa com os filhos, né, com a esposa, nos relacionamentos interpessoais como um todo, né? Mas a política estruturada, até mesmo a política partidária, quando é que você se sentiu vocacionado e acabou, olha, não, é nessa direção que eu vou também gastar aqui um pouco do meu tempo, vou investir também um pouco nisso? Verdade, o que você falou é uma pura verdade, porque inclusive já viu aquele ditado, quando a gente fala com alguém, eu brincando, fala assim, ó, não, esse aí é político, esse aí é político. É justamente isso, né? A arte que a pessoa tem de ela saber se dar bem ali, se comunicar, saber se expressar, saber moderar os assuntos, igual você citou aí, junto com a família, por exemplo, com os filhos, e se dar bem numa situação ali. Então, quando se usa essa expressão ser político, está falando nisso. E no pé da palavra mesmo, político, né, usar essas coisas para o bem, esse dom, esse talento que a pessoa tem de negociar, de se expressar, de lutar por algo, de desenvolver, de destacar, usar para o bem. Infelizmente, alguns usam para o mal e acaba dando o que dá aí no Brasil. A gente tem vários exemplos aí desses políticos aí que acabam manchando toda essa classe, né? Mas respondendo a sua pergunta, como você falou, nasci num lar evangélico e desde os 15 anos de idade que eu comecei a ministrar, tocar, cantar, viajar pelo Brasil inteiro, e fui parar nos Estados Unidos com uns 18 anos, lá na cidade de Orlando, onde eu morei por várias vezes, entre e voltei. Fiz uma amizade muito grande aí na América. Eu tenho certeza que nesse momento agora tem muitos brasileiros amigos aí que estão me ouvindo, em Boston, em Massachusetts, em Connecticut, na Flórida, enfim, e conhece a minha história. E em 2009 eu conheci o pastor Marco Feliciano e ele
pediu para que nós nos uníssemos forças, caminhássemos juntos nas igrejas ministrando. Eu faço a área de louvor e adoração e música, e ele vinha e pregava. Ficamos um ano inteiro viajando assim, e de repente ele foi convidado para a política, e ele ficou uns 4 meses orando, e Deus confirmou, e ele foi. E quando ele foi, ele falou: você quer fazer parte disso? Quer me acompanhar? Quer me ajudar lá? Eu não entendo nada de Brasília, não conheço nada de política, vou para lá para aprender também, e quero fazer um trabalho que eu sinto algo profético, que Deus está me enviando para lá para algo profético, não sei o que é, mas eu sinto. Se você quiser, vamos junto. Então aí eu aceitei o desafio, e desde quando ele assumiu como seu primeiro mandato como deputado federal em 2010, aí eu também fui ser seu assessor em 2010. E bastou 4 anos ali naquela luta toda, principalmente em 2013, na Comissão de Direitos Humanos, que foi aonde surgiu o nosso presidente hoje, Jair Messias Bolsonaro. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez muitos dos ouvintes não saibam, mas se hoje nós conhecemos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, inclusive o El sabe disso, porque ele estava lá, ele fez parte disso. Hoje nós conhecemos o nosso presidente porque ele se destacou em 2013, naquela explosão que houve do nome do Feliciano, quando ele foi cotado a ser presidente da Comissão de Direitos Humanos, e durante um ano a mídia perseguiu ele, e ia para as reuniões da comissão e não deixava ele presidir, e quem estava do lado dele, protegendo, ali, sendo um guerreiro, sendo um soldado, como ele mesmo disse, Bolsonaro. E ali o mundo, o Brasil, começou a conhecer ele daquele jeitão, enfrentando, debatendo ali do lado do pastor Marco, e assim foi indo até que o nome dele foi crescendo, ao ponto de que em 2016 em diante ele já começou a falar: eu vou vir a presidente. Foi nessa época, Roberto, que inclusive surgiu aquela questão que muita gente acabou polemizando, né, que seria talvez a intenção da cura gay, né? Foi nessa época que acabou tentando atrelar isso ao nome do pastor Marco Feliciano, né? Exatamente, porque o projeto nem era dele, e o projeto não se trata de cura. Ele era o presidente da comissão. O projeto não se trata de cura. Ele era o presidente da comissão. Um dos deputados fez o projeto onde o projeto apenas pedia para que um profissional da saúde, que nós chamamos de psicólogo, se o paciente quisesse procurar ou para pedir ajuda, que esse profissional estivesse liberado para o ajudar, porque na lei não pode. Então era apenas para revogar esse artigo da lei do Código dos Psicólogos, né, do Brasil, para tirar isso, para que eu sou um paciente, eu quero procurar ajuda, não é o psicólogo que está querendo curar ninguém, é eu que estou querendo procurar. Aí quando chegava no consultório de psicologia, o psicólogo ia ouvir o paciente e falava: meu problema é esse. Qual é o seu problema? Eu sou homossexual, mas eu quero mudar, eu acho que eu não quero mais isso, eu quero mudar de vida, eu quero voltar a ser hétero e tal. Aí o psicólogo falava assim: com licença, seu tempo acabou, pode se retirar, eu não posso tratar disso com você. Aí o artigo pedia para que fosse liberado isso. Aí a mídia vem e colocou o nome de cura gay. Quem estava na presidência? O pastor Marco Feliciano. Quem levou a fama de tudo isso? O pastor. Aí a comunidade gay se revoltou contra ele, foi aquela bagunça toda, e Bolsonaro ali do lado. Então, eu participei dessa história, lutando ali, viajando com o pastor Marco o Brasil inteiro. Fomos achincalhados em avião, inclusive entraram dentro de avião e fizeram dancinha, eu estava do lado dele e sobrava para mim também. Nos corredores da Câmara, ele chegou a se apanhar, chegou a apanhar de verdade, mas com chutes, né? Não podiam bater por cima porque a câmera pegava, como era um tumulto muito grande, então chutavam as canelas da gente com bicuda de sapato. Eu apanhei também. Diversas igrejas nossas foram atacadas. O El, mais uma vez eu digo, o El estava lá presente, ele presenciou isso. Então, como eu comecei a viver isso, a presenciar isso, foi dando dentro de mim esse desejo de querer também emprestar o meu nome para a vida pública, para poder de alguma forma ajudar, porque o pastor Marco sozinho não tinha condições. Então eu me lancei debaixo da autoridade dele, a deputada estadual para São Paulo, para que fizéssemos aí essa dobradinha federal e estadual. E a intenção nossa era ter um exército de pessoas com o mesmo pensamento,
para que nós conseguíssemos, pelo menos, não dominar, mas pelo menos influenciar todas as áreas políticas, quer seja na Câmara Municipal, quer seja como prefeito, quer seja como estadual, um federal, um governador, um senador, e quem sabe um dia até termos aí um presidente da República aí totalmente evangélico, cristão, né? O Bolsonaro já é aí um meio termo, né? Já é pelo menos 70%, mas não é um puro sangue, como a gente fala, né? Agora, Então, Roberto, entendendo essa sua esse trajetória, a gente percebe mesmo que você acabou, né, canalizando, né, algo que você já tinha também como valor, né, como formação, né, muito bem respaldada na palavra, né, através da sua trajetória também como um líder, né, sua trajetória pastoral, sua trajetória como líder de louvor, Sim. na música, e acabou canalizando tudo isso para uma nova função, para quase um novo sacerdócio, né, mas amparado pelo seu background, né? Como é que você vê, por exemplo, né? Você fala que esse grande divisor de águas foi em 2013. De lá para cá vão ser praticamente 8 anos, né? Estamos aí com o presidente Bolsonaro vivendo já o seu 3º ano de mandato, né? Sofrendo também algumas dificuldades, alguns percalços, tentando também encontrar um melhor caminho, né? De fazer também a política, mas sem se corromper, né? Diante daquele formato que a gente já vinha vivendo, né, em mandatos passados, mas de um modo geral, você acha que essas pautas que começaram a ganhar relevância em 2013 amadureceram ao longo desses anos? Você vê como uma boa perspectiva de que talvez o Brasil vá seguir também levando essas pautas, né, da família, essas pautas mais conservadoras no futuro? Olha bem, as pautas, de uma certa forma, elas cresceram. Elas, não vou dizer que amadureceram, eu vou dizer que elas cresceram, elas tomaram forma, posição. Por quê? Qual é a diferença de crescer para amadurecer? Amadurecer é algo que a gente senta, conversa, e aí vai analisando, e vai vendo, tirando fora alguns excessos e colocando aquilo para frente. Crescer significa que é mais pessoas falando daquilo. É tanta verdade que nós temos hoje o Brasil dividido, esquerda e direita. E se você for ver a diferença das pautas, são justamente essas. Se você olhar para os que brigam hoje, que levam esse título, assim, eu sou da esquerda, e você brigam hoje, vocês vão ver que quando eles vão atacar o presidente, quando eles vão atacar o pastor Marco, vamos tirar fora um pouquinho agora a pandemia, certo? Vamos imaginar que não existiu a pandemia, porque se a gente for botar a pandemia no meio, aí tudo muda, porque realmente a pandemia transformou o mundo. Mas tirando fora a pandemia, quais eram os ataques contra Bolsonaro? O que falavam do pastor Marco e dos de direita? Que são racistas, que são homofóbicos, que não gostam disso, não gostam daquilo, são religiosos demais. Então a pauta era essa o tempo inteiro. Direita e esquerda, como se fosse assim, imagina, os de esquerda eram do demônio e os de direita eram de Deus. E isso foi ficando até feio de uma certa forma, porque na verdade não era isso o problema, né? A nossa intenção era tirar a corrupção do Brasil, era tirar o PT do poder, porque estava na cara ali a maior corrupção do mundo, não existiu nenhum país do mundo uma história de corrupção que nós estamos vendo aí deslavadamente a justiça aí libertando, soltando presos, condenados, dizendo, não foi nada não. Entende? O nosso primeiro presidente que sofreu um impeachment, que foi Fernando Collor de Mello, ele sofreu um impeachment porque uma Elba que foi superfaturada, que foi pro nome dele, que estava com o documento errado, por causa de um carro chamado Elba. Aí fizeram aquele furdunço todo e impeachmentaram ele. Ele queria acabar com os marajás na época. Então isso incomodou os marajás. Agora, você enxerga, então, que talvez, até mesmo, né, nessa busca do presidente Jair Bolsonaro, né, pela reeleição, para que possa, inclusive, consolidar, né, isso tudo que você está dizendo, né, as pautas que foram alçadas também nas campanhas de 2017, depois também nas campanhas do ano passado, também as campanhas mais regionais, né, nos municípios. Você acha que a tendência é que essas pautas
políticas, elas, se não amadurecer, mas elas vão ganhar mais relevância, elas vão ganhar mais engajamento, e é possível, por exemplo, atrair, né, a atenção daqueles que hoje talvez tenham um pouco de receio com relação a um pouco de prevenção com relação ao próprio presidente Jair Bolsonaro. Talvez essa estratégia, né, que foi adotada após as manifestações de 7 de setembro, de talvez dar uma apaziguada nos ânimos, deverá talvez ser uma tendência para os próximos meses, para o ano também de campanha no ano que vem, e que talvez vai poder fazer com que algumas pontes que talvez foram dinamitadas ou implodidas possam ser colocadas novamente para ampliar esse espectro e também fazer com que essas pautas tão legítimas ganhem ainda mais volume? Sim, isso é o que nós esperamos, porém não vai ser isso que vai acontecer, infelizmente. Porque veja bem, como eu estava terminando aquela fala, o Bolsonaro veio e eliminou, ele tirou, ele fechou a máquina. Vamos usar, né? Alguns usam várias expressões. Acabou a mamata, fechou a torneira, né? Então, ele fez isso. Ele simplesmente, a máquina de corrupção que movia o Brasil, de alguma forma, ele foi e fechou. Tanto que está aí o governo, não sei quanto, vai fazer 3 anos, sem nenhum caso de corrupção. A CPI da Covid, por exemplo, está fazendo de tudo. Chega até vergonhoso para mostrar um caso de corrupção, faz de tudo aquele estardalhaço todo. Então a gente percebe um esforço que eles estão tendo para pegar o presidente em cima da sua palavra. Ora, o que o Bolsonaro está fazendo foi justamente o que ele falou na campanha. Se você observar bem e prestar atenção em toda a fala do Bolsonaro em 2018, ele está fazendo exatamente tudo que ele falou que ele era a favor e que ele ia lutar contra aquilo. Ah, mas os armamentos, isso aqui, ele falou que ia fazer. Ah, mas isso aqui, aquilo. Ele disse que ia fazer, ele disse que seria assim. E mesmo assim ele ganhou. Ou seja, a maioria dos brasileiros, esmagadora, votaram nele, porque gostaram do discurso dele. Então não adianta ele ser um presidente diferente daquilo e que ele prometeu na campanha. Lógico, algumas coisas mudaram. Por exemplo, ele prometeu na campanha que ele ia fazer o esforço possível para ele não fazer aliança com ninguém, principalmente se fossem alianças assim que fossem com partidos que não tivessem aquela moral que dentro daquele modelo mais fisiologista, né, do toma lá da cá, como se popularmente costuma dizer, né? Exatamente. Só que aí ele ficou entre a cruz e a espada, teve um momento. Por quê? Porque pessoas que estavam do lado dele traíram. Ele chegou lá com um partido com a maior bancada de deputados da história. E de repente aqueles que usaram o nome dele para se eleger, para chegar lá, traíram, e aí ele foi perdendo votos na Câmara. Então ele pensou, se eu continuar dessa forma, eles vão me impeachmentar, aí eu não vou poder fazer nada pelo meu povo, pelo Brasil. Acabou então, encontrando uma estratégia, né? Um recuo estratégico, né? Como muitos então, acabaram também classificando, né? Exatamente. Então, a aliança dele com o Centrão, que muitos criticaram, as pessoas não sabem como é que são as conversas na realidade. Quando faz uma aliança com o Centrão, não está dizendo assim, olha, tá aqui, pode ser corrupto. Não. Apenas está dizendo aqui, ó, tá tudo bem, vocês podem me ajudar a governar nessa parte. Porém, eu estou de olho. Se alguém de vocês pisar fora da linha, ou se houver algum caso de corrupção, eu corto a cabeça. Agora, Roberto, para a gente finalizar, para que eu possa também tocar aqui a nossa mensagem de hora cheia, e você, com relação ao seu futuro, o que você pode deixar também para os nossos ouvintes, né? Você hoje ocupando então uma cadeira como suplente de deputado estadual em São Paulo, seu objetivo é tentar mais uma vez, agora nas próximas eleições, também engrossar aí as fileiras, né, para fortificar o Legislativo Estadual de São Paulo com essas pautas, com esse modelo também de divisão, de governo? Sim, olha só, eu faço parte de um grupo, eu estou debaixo da tutela do pastor Marco Feliciano, do nosso deputado federal por São Paulo. O pastor Marco Feliciano não é um deputado comum, ele é um estadista, ele é um grande líder, né? Então eu estou assim, eu o sirvo da maneira que ele falar. Então, a partir do momento em que ele fala assim, Roberto, eu preciso de você agora na estadual, eu volto de novo a disputar. A partir do momento que ele me deu uma outra direção, não, eu vou vir de novo, eu preciso você aqui de novo chefiando o gabinete comigo em Brasília, assim eu ficarei. E dessa forma,
que ele falar, assim eu vou. Eu estou preparado para qualquer lugar. Legal, legal. Conversando com o Roberto Marinho, aqui no Política em Foco, quero agradecer demais a sua participação e essa sua postura mesmo, né? De encarar a política como um serviço, né? Até o que você fala agora, né? Como um verdadeiro soldado, né? Para dar suporte a uma visão, pensando sempre num bem maior. Obrigado demais, Roberto Marinho, pela sua participação aqui no Política em Foco. Um forte abraço, fica com Deus, meu irmão. Estou à disposição e quando precisar é só chamar. E o deputado Marco Feliciano também. Legal. Mande um abraço para ele, por favor. Valeu. Mando sim, pode deixar. Um abraço para todos. Deus abençoe. Amém.